maravilha de Deus. Atos capítulo 3. Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem achou diz amém? Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam ao templo, entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus. Até aí, você pode sentar, você que está de pé. Glória a Jesus. Espírito Santo, fala conosco essa noite, nos dá a tua proteção, iluminação, revelação e inspiração para repassar a tua palavra. Me ajuda no nome de Jesus. Esse texto ele é conhecido por aqueles que gostam de ler a palavra. Texto de Atos 3, nós estamos aqui nos primórdios da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e Pedro e João, depois que passa pelo fogo do Pentecostes, eles saem ungidos, eles saem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para pregar, para curar, para libertar e para transformar a vida de muita gente através da palavra do Evangelho. E eles vão subindo a hora nona, que era às 3 da tarde, eles se encontram na frente da porta do templo, chamada de Formosa. A Bíblia diz que tinha um varão, tinha um homem, que era coxo, que ele era paralítico desde seu nascimento. Pedro e João ia passando, ele viu aqueles dois homens, e ele pediu que lhe dessem alguma coisa. Pedro olhou para ele, e o que é interessante é que Pedro disse: olha para nós aqui, olha para nós. Ele se colocou como objeto da visão daquele homem, como inspiração, porque até muitas vezes a gente diz assim: não olhe muito para o homem, só que o homem de Deus, ele tem que ser realmente homem de Deus, a ponto de pedir para as pessoas verem o exemplo dele. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se coloca primeiro como modelo. Ele nem diz assim: olhe para, seja imitador de Cristo, como eu também sou. Não, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Agora o homem olha na expectativa, esperando receber uma moeda, alguma coisa. Só que Pedro tinha deixado a sua colônia de pesca para seguir a Jesus, e no momento ele estava muito bem de bolso, mas ele estava bem de unção. Aleluia. Ele não estava muito bem para dar coisas materiais, porque coisas materiais são supérfluas, são passageiras. Observe que hoje as pessoas, elas amam as coisas e usam as pessoas, onde deveriam usar as coisas e amar as pessoas. Elas amam as coisas e usam as pessoas, mas no momento da verdadeira prioridade de uma necessidade, ela vai descobrir que a vida é mais importante, as pessoas são mais importantes. Você nunca vai ver um homem escrever ou falar no seu último dia de vida e dizer: eu deveria ter tido mais tempo no meu trabalho, eu deveria ter tirado mais tempo para os meus negócios. Ele vai dizer: eu deveria ter tido mais tempo para os meus filhos, eu deveria ter tido mais tempo para a minha família. Porque muitas vezes é no final da vida que ele vai entender o real sentido
da vida e das pessoas que estão em volta dele. Em 1912, o Titanic, ele naufragou com aquele iceberg no Atlântico, e conta-se a história de uma mulher que ela estava no bote já descendo, e ela se lembra de alguma coisa dentro da cabine onde ela estava e pede permissão para voltar lá correndo para pregar. E as pessoas, o líder que estava lá descendo o bote, disse assim: a senhora vai correr e a senhora tem 3 minutos para pegar o que a senhora quiser. E ela corre. E o que é curioso é que quando ela entra na cabine, tinha as suas joias no chão, tinha o seu dinheiro no chão. E ela vai, pisa em tudo aquilo ali, pega 3 laranjas e volta para o bote. Quem diria que 1 hora atrás aquela mulher não trocaria joias por laranja? Mas naquele momento a prioridade para ela não eram as joias, não eram as coisas materiais, mas era ela escapar com vida naquele bote daquele navio. Então pare e pense um pouco. Ele olha para aquele homem e diz assim: olha, nós não temos coisas materiais, mas nós temos algo que a terra não pode carcomer. Nós temos algo que não envelhece. Nós temos algo que a traça e a ferrugem não corrói, que é a minha fé em Deus. Meu irmão, tudo passa, os amigos vão embora, a beleza física passa, o dinheiro pode se acabar, as roupas podem envelhecer e rasgar. A única coisa que não vai passar é aquilo que é intocável pelas coisas deste mundo, é a nossa fé, a nossa convicção de um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele existe. Ele diz assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele pega ele pela mão e diz: levanta-te e anda, e o milagre acontece. Ele diz: em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem sai louvando a Deus, ele sai glorificando a Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, e eu denominei essa mensagem como o Deus dos esquecidos. Diga comigo: o Deus dos esquecidos. A história de Jesus Cristo é a história de Deus vindo ao encontro do ser humano. A história de Cristo é a história do próprio Deus indo em direção ao ser humano, ao homem, ao gênero humano. Ninguém quer ser esquecido. De qualquer forma ele quer ser lembrado. Não tem coisa pior do que você ser rejeitado. Não tem coisa pior do que você ser ignorado. Você já foi rejeitado alguma vez? A minha lembrança mais remota de uma rejeição era quando eu era criança. Porque eu não era muito quietinho, não. O Ariel tem a quem puxar. Mas tinha uma mulher na igreja, que o meu irmão era mais calmo que eu, e num domingo a gente foi para lá. Mas ela disse: só o seu irmão vai entrar, você não entra, porque você não se aquieta. E o meu irmão entrou e ela fechou o portão para mim, e eu fiquei nas brechas do portão, olhando o meu irmão brincar, doido para entrar, mas ela não deixou eu entrar. E isso me fez sentir uma rejeição que até hoje eu lembro. Por quê? Porque a rejeição, meu irmão, é algo que traz um trauma na vida das pessoas. E quando o tempo passa, às vezes, as pessoas lá na frente vão dizer: olha, o que você se tornou, você é um grande homem de Deus. E essa mesma pessoa disse assim: venha pregar aqui na minha igreja. Não, não posso. No mesmo, era à noite já queria que eu fosse para Fortaleza para pregar lá. Eu não posso ir. Ele insistiu. E eu fui pregar. E Deus foi maravilhoso naquela noite, fez uma grande obra. E eu lembrei aquela mesma mulher que fechou a portão na minha cara. Um dia ela chamou para pregar na igreja dela, porque ela viu que eu era um instrumento de Deus. Por quê? Porque Deus, ele valoriza os esquecidos. Muitos às vezes não vêm para a igreja porque às vezes eles acham que nós somos exclusivistas, porque acham que nós vamos ignorá-los pelo seu modo de vestir,
pelo seu jeito de ser. Mas Deus, Ele veio exatamente para aqueles que se acham que é inferior aos outros, ou que estão longe de Deus, ou que de qualquer forma está precisando de uma ajuda espiritual, de uma direção divina, para tomar um rumo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E a igreja, alguém já disse que a igreja, ela é hospital para curar. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu observo uma coisa, em primeiro lugar, é que este Deus, o Deus que eu sirvo, Ele valoriza os esquecidos. Porque os teus amigos, eles podem não te valorizar, os teus vizinhos também, o teu patrão da mesma forma. Você até vê, eu devia olhar mais para mim, meu patrão devia ver o meu esforço, ele não me valoriza. O teu esposo pode não te valorizar como você deve ser valorizada, o teu marido ou a tua esposa também. Mas Deus, Ele valoriza os esquecidos, Ele valoriza os rejeitados. Quando nós vamos ver a Bíblia traz muita história de pessoas rejeitadas que Deus foi buscar elas. A história de muitas pessoas esquecidas. Por exemplo, Mefibosete. Já preguei sobre ele aqui. Mefibosete, vida de dificuldade teve aquele menino. Porque ele era filho de rei. Ele era filho de Jonatã, filho do rei Saul, de sangue nobre. Ele era príncipe. Mas um dia, quando os filisteus invadiram Israel, levaram a arca de Deus, a ama dele, a mulher que cuidava dele, a babá, correu com medo, como todas as pessoas daquele local correram, e soltou o menino era pequeno, caiu no chão e quebrou as duas pernas, e se tornou coxo. E alguém passando viu aquele menino ali, agonizando com as pernas quebradas, pegou aquele menino, o nome daquele homem era Maquir, ele morava numa cidade chamada Lodebar, e Lodebar significa terra sequíssima. Era uma favela isolada, onde ninguém tinha coragem de entrar lá. E levaram o menino para lá. Davi sobe ao trono. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E do nada, um dia, ele se lembrou desta aliança. Ele estava na mesa. Você sabe aquele dia que você está na mesa? Que você, não sei se vocês têm esse sentimento, mas às vezes eu tenho. A comida está muito boa. Você pensa assim, meu Deus, quantas pessoas queriam estar nesse momento, está comendo aqui, tem uma alimentação como essa e não podem. Davi se lembrou. Ele se lembrou de quê? Da aliança que ele fez com o pai de Mefibosete. E quando os inimigos entraram, eles mataram toda a linhagem. Saul morreu, o menino morreu, a família dele, os empregados dele, eram tudo mortos, passados ao fio da espada. Aí ele olha para um dos serviçais e diz assim: por acaso tem alguém da linhagem de Saul que sobrou? Para que eu use de beneficência, para que eu cumpra a minha parte da aliança que eu fiz por amor a Jonatas. Porque aliança é aliança, meu irmão. Amigo é amigo, meu irmão. Muitas vezes tem amigo que estão do teu lado quando você está sem nada. Quando eles estão do teu lado, porque muitas vezes estão do teu lado pelo que tu tem. E também amigo é verdadeiramente amigo quando você também tem as coisas. Porque tem pessoas que quando começam a ter as coisas, os amigos se afastam por inveja. Mas ele se lembrou da aliança que ele fez lá atrás. Deus fez Davi lembrar. Alguém disse assim: olha, rei, tem um menino, o nome dele é Mefibosete. Mefibosete significa, o nome significa destruidor de vergonha. Mas era um paradoxo, era a vergonha que estava destruindo Mefibosete. Quem é esse menino? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maquir, mas ele é aleijado de ambos os pés. E você sabe o que significa ser coxo, ser aleijado aqui na época bíblica? Significa ser alguém amaldiçoado. Porque coxo, leproso, doentes, estéreis, todos eles ficavam afastados.
Todos eles não se misturavam com o povo, porque as pessoas olhavam e andavam de longe, eram esquecidos. Aí Davi diz assim: pois faça o seguinte, arrume a carruagem aí, porque você vai buscar esse menino lá em Lodebar. A carruagem real vai toda equipada, meu irmão, e vai descendo na pior favela que existia. Imagine, nunca ninguém passa por acolá, nunca ninguém chegava lá. Era a cidade do esquecimento. Mas a carruagem real vai passando nas ruas esburacadas, cheia de pedregulho. E quando as pessoas escutam os trotes do cavalo do rei e dos seus servos, dos seus enviados andando naquele lugar, era gente abrindo a janela, abrindo a porta. O que é isso? O que foi que aconteceu? Que desfile é esse? E para mesmo em frente na casa do Maqui, as fofoqueiras já deram a missão dela de espalhar para todo o povoado. Olha só, está na casa de Maqui, daquele mendigo. O que é que o rei vai fazer ali? O que é que os soldados do rei vão fazer ali? Aí bate na porta, aí chama Maqui, aí lá vem o Maqui, olha assim: diga, meu filho, o que é que você quer? Não, nós viemos amando do rei Davi. Pois não, o que vocês querem? Nós viemos buscar um príncipe que está aí dentro da sua casa. Um príncipe? Sim, um príncipe. Não, meu filho, você está enganado. Aqui só tem meu menino, meu filho. Eu crio ele desde pequenininho, ele é aleijado. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu Mefibosete. Aí meu Mefibosete sai, talvez amparado com as moletas improvisadas, com os pezinhos tortos, se arrastando ali. Aí olha para ele, e ele olha para a carruagem. Ele era pequeno quando caiu, mas ele sabia que carruagem era aquela. Ele sabia que carruagem era aquela. E ele olha e diz: o que está acontecendo? O rei Davi mandou te chamar, Mefibosete, porque Deus se lembrou de ti. Tu achava que ia morrer aqui em Lodebar, mas você vai voltar para o palácio. Ele vai para o palácio. Quando chega no palácio, Davi traz ele, coloca na mesa e diz o seguinte: você vai sentar na mesa do rei, e toda refeição que eu fizer, você vai fazer comigo. O que eu comer, você vai comer. Você vai sentar-se entre os príncipes, porque você é de fato. O mundo pode ter se esquecido, mas Deus se lembra do esquecido. Deus valoriza aqueles que são esquecidos. Coloca na mesa do rei e ele está lá. Por quê? Porque na mesa você só vê a pessoa da cintura para cima. Todo mundo é igual. Não dá para ver o aleijume. Não dá para ver os defeitos. Foi isso que o sangue de Cristo fez. O sangue de Cristo nos deu, pela sua graça, Ele nos deu a posição e a permissão de estarmos diante da face de Deus. Porque pelas nossas falhas e pelos nossos defeitos, diante de um Deus tão santo, meu irmão, a gente morria. Mas o que é que me faz estar diante de Deus, como homem, falho, como um simples comedor de feijão, falando a palavra de Deus, e Deus não me mata? Por causa de algo chamado misericórdia, por causa de algo chamado graça, através do sangue de Cristo. Você sabe que quando a pessoa ela recebe um transplante de um rim, coração, de alguma coisa, de algum membro, ele tem que tomar um medicamento, para que esse medicamento faça a sinapse cerebral, para que o organismo não rejeite, como aquele corpo estranho que está ali. Da mesma forma, eu estou aqui e Deus não me mata por causa de algo que me faz estar aqui. Ele não me rejeita na sua presença, por causa do sangue de Jesus. Sabe por que você tem liberdade de glorificar a Deus e você não é rejeitado da presença de Deus? Por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício do Calvário. Por este sangue Ele nos perdoa, pela cruz Ele nos perdoou, pela cruz Ele nos alcançou, nós estávamos esquecidos lá no mundo, irmão. Tinha gente aqui que não valia nada. Tinha gente que estava pior do que aquela lavagem forçada pelo Bacurim. Não valia uma cibalena, nem a esposa, nem a mãe, nem a família acreditava nele. A sociedade não acreditava nele. Mas um dia Jesus foi lá, valorizou o esquecido. Ele de fato se converteu e se arrependeu
Deus fez ele um novo homem, uma nova mulher. E hoje ela canta e ele canta dizendo: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Você lembra quando Jesus ia passando por Jericó? A mensagem é simples, é a mensagem do Evangelho. Mas tinha um homem ali chamado cego de Jericó. E aquele homem, ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas. E de repente, Jesus passa ali. Ele não via, mas ele tinha a audição muito boa. Ele viu que um barulho estava passando e ele cata alguém do lado e ele: o que é que está acontecendo aí? Não, é Jesus de Nazaré, ele está passando aqui. Rapaz, eu ouvi te falar que esse homem faz milagre. Ele faz milagre. Aí ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí o que as pessoas faziam? Ei, rapaz, deixa de zoado aí, ele não vai te ouvir não. Ele não vai te escutar. Sempre vai ter pessoa negativa. Sempre vai ter pessoas que vão chegar para ti e vai dizer: esse negócio de Jesus, mano, negócio de igreja, negócio de crente, que conversa é essa? Vamos curtir a vida. Só que quanto mais as pessoas diziam: não grita, deixa de ser besta, fica quieto, mais alto ele clamava, porque ele sabia a necessidade dele. Ele não vai te ouvir. Jesus para. A Bíblia diz que Jesus para. Eu disse: mas por que você parou? Parei porque eu valorizo as pessoas. Aleluia. Eu valorizo os esquecidos. Quem é que está me chamando? Ah, é um pobre cego, está ali, o bichinho ali. Pois traz ele para cá, para perto de mim. O que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero voltar a ver. Porque um dia ele já teve visão. A história escrita pelo historiador judeu Flávio Joséfo diz que aquele homem era um soldado de guerra. E em uma batalha vazaram os seus olhos. Ele não tinha um nome próprio, chamava Bartimeu. O nome do pai dele era Timeu. Bar significa filho. Então só sabia-se o nome do pai dele. Mas Jesus veio e fez um milagre na vida dele. E ele glorificou o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, tem tantos exemplos, irmãos. E eu quero dizer com esta palavra que Deus, Ele se lembrou de você hoje. Que Deus valoriza você. Tem um texto, uma promessa muito forte em Isaías, capítulo de número 49. Se você puder, abra comigo aí, por favor. Isaías 49. Quem está aí, dá só um glória a Deus aí. Aleluia. 49, versículo 15. Deixa eu ver se é esse texto. Estou em Jeremias, é Isaías. Isaías 49, versículo 15. Quem achou diz amém. Olha o que diz, atenção para esse texto. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Isso é uma promessa forte, sabe por quê? Ele está dizendo: pode uma mãe esquecer o filho do ventre, porque a mãe é um símbolo máximo de amor. Só que ele diz assim: ainda que se esqueça. Por quê? Porque tem mães desnaturadas, tem mães sem coração. Tanto é que tem uma turma aí fazendo reivindicação para ter liberdade para abortar os filhos. E outras, como na Argentina, se não me engano, comemoraram no dia que legalizaram o aborto até o 6º mês de gestação. E agora na Califórnia está sendo discutido, porque o governador colocou em pauta a legalização da mãe matar o filho até o 7º dia, mesmo depois dele ter nascido. Mas ele está dizendo: ainda que a mãe esqueça do seu filho, ainda que uma mãe mate o seu filho, ainda que uma mãe não ame o seu filho, eu não me esqueci de ti, eu me lembrarei de ti. Você é amado meu, aleluia. O amor de Deus te alcançou.
porque tudo isso é os sinais dos fins dos tempos. A Bíblia diz que o amor de muito se esfriaria, e você vê o amor se esfriando. Filhos que matam pais por causa de mixaria, pais que matam filho. A Bíblia diz que é filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. O amor de muitos se esfriaria, muitos perderiam a fé. Mas a Bíblia diz que não se preocupe, porque isso aí é apenas o princípio das dores. E quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça e aguarde Jesus Cristo voltar. Não desanime mais, porque a vossa redenção se aproxima, porque todos podem te abandonarem, o amor do homem pode esfriar, você pode se decepcionar com seja qual for, você pode se decepcionar com seu professor, com seu pai, até com seu líder religioso, com seu pastor, mas tem alguém que não te decepciona nunca, é Deus. Ele tem um amor sincero, um amor verdadeiro em Jesus Cristo, seu Filho. A Bíblia também conta uma história muito interessante de um homem chamado Mardoqueu. E esse Mardoqueu, ele era tio de Esther. Está lá no livro de Esther essa história. E um dia, naquela época, o rei da Pérsia era Assuero. E Assuero foi vítima de um complô, de uma conspiração. Dois homens, chamados Bigtã e Teres, eles planejaram tirar a vida do rei. E Mardoqueu, ele observa e vê que aqueles homens estavam tramando a morte do rei, e ele manda avisar a rainha. E através da rainha, o rei ficou sabendo que ele ia ser morto pelos planos daqueles homens. Interceptou aqueles homens, mandou enforcar aqueles homens e disse: se registre no livro das crônicas do rei. E foi colocado nos anais dos documentos do império do rei, que ele foi salvo através de um homem chamado Mardoqueu, que impediu uma conspiração que ia tirar a vida do rei. O tempo passou e teve um gaiato que se meteu no meio, e o rei esqueceu de Mardoqueu. O rei levantou Amã. Pense no caba besta desse Amã, porque onde ele passava, ele queria que as pessoas se prostrassem para ele. Todo mundo se prostrava. E Mardoqueu estava onde? Lá na porta. Ele era esquecido, ele era o porteiro. Tinha nem a chance de entrar no palácio para se aproximar do rei. Só que tinha uma coisa, ele não se curvava para ninguém. Quando Amã passava, ele estava lá. Pode passar aí. Aí Amã se zangou, porque Amã queria bajulação. Amã é aquele tipo de pessoa que ficava movido por elogiozinho. Queria que a pessoa ficasse adulando ele. Oi, Amã, quer um docinho, Amã? Mas Mardoqueu estava lá. Aí disse: rapaz, esse camarada não se curva não. Vou fazer o seguinte, eu vou arranjar um jeito de matar ele. Ele escreve um edito, faz o rei carimbar para dizer que os judeus tinham que morrer, porque ele descobre que Mardoqueu era da linhagem dos judeus, e ele faz uma forca para enforcar Mardoqueu. Aí teve uma noite que o rei foi dormir, mas quando ele vai dormir, Deus coloca uma dosagemzinha de insônia na mente dele, não vai dormir. Aí o rei virava para um lado e virava para o outro. Ai, traz as mulheres aí para dançar aqui, ninguém dormia. Traz alguém me abanando, abanava o rei, não dormia. Traz um chazinho de alguma coisa, um suco de maracujá, eu quero dormir. Aí eu já sei, tem muita gente quando vai ler dá sono, né? Traz aí um livro. O anjo já tinha selecionado o livro. E o camarada servo dele pega o livro. E qual era o livro? Era o livro que contava as histórias do império do rei Assuero. Olha o que é que Deus faz. E ele abre, quando ele abre, ele vê: dia tal, no mês tal, o rei ia ser morto. Eu ia ser morto, verdade, por Bigtã e Teres. Mas teve um homem que interceptou e falou para o rei e salvou a sua vida. E tinha o nome do homem embaixo: Mardoqueu.
Aí ele diz: espera aí, vem cá, quem é este Mardoqueu? Senhor, é aquele que está lá no portão, ninguém dá nada por ele, todo mundo passa, não dá bom dia para ele, mas ele está lá, mas era servo de Deus. E quem foi que eu honrei? Amã é o seu homem braço direito. Aí ele olha para a janela, pátio, e vê Amã lá no pátio, e capinando, ajeitando as coisas lá, aquele negócio de babão, né? Lavando o cavalo do rei. Chama ele aí. Aí chamou o Amã. Aí o Amã chega, olha a pergunta que o rei faz: Amã, o que é que o rei deve fazer para com aquele homem que o rei deseja honrar? Amã pensou: rapaz, sou eu? Ele vai me honrar? Todo dia eu estou aqui. Quando ele sai, eu digo assim: rei, eu não vou com o senhor não, mas onde o senhor espirrar saúde, é eu. Aí ele diz assim: eu quero que o senhor faça o seguinte: pegue o seu cavalo, o cavalo real sim, aquele cavalão branco bonitão, pegue ele, mande ornamentar ele, pegue aquela tua coroa, a coroa que tu se apresenta para o povo naqueles congressos que o senhor faz, coloca na cabeça dele, sim, estou anotando aqui, o que mais? Você pega um homem, pega o cabresto do cavalo e vai andando e anunciando na rua, dizendo: este é o homem que o rei se agrada. E esse homem vai dizendo: quem é o homem que o rei se agrada? Aí o pessoal diz o nome do homem. Ele pensou: eu vou no cavalo, Mardoqueu, no que não se ajoelha para mim, vai arrastando o cavalo, gritando para a galera, e pronto, eu me vingo dele, que ele não quer se curvar a mim. Aí quando Assuero olha, diz: tudo isso? Sim, pois faça tudo isso com Mardoqueu. Ei, meu irmão, não adianta. Deus valoriza os esquecidos, se for fiel a Ele. Faça tudo isso para Mardoqueu. Ah, meu irmão, foi meio que jogar um balde de água fria. Aí ele vai, prepara, coloca uma veste no Mardoqueu, aquele manto, ajeita o cavalo todinho, aí vai andando. Aí quando ele vai andando, o pessoal estava tudo lá, tudo esperando, porque ele era odiado e não sabia, rapaz. Ele achava que estava ele se sentindo a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, mas um monte de gente não gostava dele. Aí juntou a galera todinha, aquela galera que gosta de ver a panela ferver, sabe? Tipo a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo lá. Aí vai andando, estou só contemporaneizando a mensagem, viu, irmão? Aí ele vai andando: quem é o homem que o rei sagrada? E aí o soldado chutava e dizia: rapaz, mais alto, quando é para você, você gosta de que seja alto, né? Quem é o homem que o rei se agrada? Aí a galera: Mardoqueu, Mardoqueu, Mardoqueu. Aí quando ele faz o desfile todinho, aí ele volta para casa triste. Aí chega para a mulher, a mulher diz: que é que tu está triste? Se tem uma coisa que quem conhece que a gente está triste é a mulher. Por que tu está triste? Não, é porque o rei mandou levar Mardoqueu no cavalo. Mardoqueu? Sim. Mas tu não é o homem do rei? Pois é. Mas quem é esse Mardoqueu? É aquele que fica lá na porta. Ele é da linhagem dos judeus. Aí ela diz assim: se esse homem é da linhagem dos judeus, se prepare, porque se você começou a cair diante dele, a tua casa vai cair, hein? Porque ela sabia que judeu buscava ao Deus Altíssimo, meu irmão. E quem busca a Deus é escolhido de Deus. Aí a rainha Esther reúne ele, faz um pedido a ele. Qual é o pedido que você quer fazer? Porque ela chega diante do rei e ele estende o cetro da misericórdia, para me encurtar a história. E quando o rei estendia o cetro, ou ele estendia para julgar a pessoa ou para absolver. Quando eu colocava o cetro, tocava na ponta do cetro do rei e ele fazia a pergunta: o que é que você quer? Ou então dizia: eu lanço a paz sobre você. Ou então dizia: você está condenado, está morto. E ela aparece diante do rei e ele pergunta a ela: diga, minha filha, diga, minha rainha, o que você quer que eu lhe darei até a metade do reino? Aí ela diz assim: não, é porque eu preciso fazer um banquete para o Senhor e também para o seu serviçal, que é o Amã, porque ela sabia o plano de Amã para matar os judeus, para exterminar o povo de Deus. Aí ele vai: você pode pedir até a metade do rei que será concedido. Aí chama o rei chama Amã. Aí a irmã: agora sim, agora olha,
uma janta para mim e para a rainha. Vão se redimir. Aí chega, quando chega lá, aí ela fica assim, e diz: por que você está triste? Não, é porque estão fazendo um plano para matar os judeus, e eu sou da linhagem dos judeus, eu não vou aceitar meu povo morrer. E ele disse: mas quem é que está fazendo isso? Este caba sem vergonha aqui, o Amã. Aí o Amã arregala os olhos, o rei olha para Amã, o rei fica enfesado, se levanta, vai assim para a varanda com a mão na cabeça. Meu Deus, eu não acredito que esse camarada quer matar a família da minha mulher. Aí quando ele vai lá na varanda, o Mardoqueu vem, aí abraça as pernas e diz: oh, por favor, por favor. Aí fica abraçando Esther, pedindo misericórdia. Aí quando ele volta, que vê a mão agarrada com a mulher dele, diz: caba sem vergonha, ainda quer pegar minha mulher, rapaz. Aí não, por favor. E aí o camarada, porque tinha um outro servo, estava do lado e disse assim, e ele fez uma forca para Amã, perdão, para Mardoqueu, está lá na casa dele, a forca, ele quer enforcar o tio dela. Pois pega essa desgraça e joga para lá, e enforca ele no lugar de Mardoqueu. Por que isso? Porque quem se levantar contra ti, aquele que cavar uma cova para ti, vai cair dentro da cova. Meu irmão, o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Aquele homem estava esquecido lá no portão. Toda essa história para me lhe dizer que Deus se lembrou dele lá na portaria, e ele termina o dia como o príncipe do palácio, aleluia, como o primeiro-ministro do império de Assuero. É assim que Deus faz para com aqueles que temem a ele, que é esquecido pelos homens, mas Deus se lembra, Deus vai buscar. Sabe a questão da oração da madrugada? O pastor Samuel estava contando o testemunho muito forte. Ele estava na Coreia do Sul, e muitas pessoas contando testemunhos de vitórias, de coisas, de bênçãos que tinham conseguido na oração da madrugada, que a gente faz aqui, 5 da manhã. E ele disse que um chamou a atenção dele. Foi um coreano, chegou lá no púlpito e disse: olha, eu estava desempregado, liso, leso e louco, com pano fiado pedindo troco, como diz no Ceará. Mas eu vim para a oração da madrugada. Comecei a pedir a Deus uma porta de emprego. Todos os dias, 5 da manhã, eu acordava 4 horas, porque lá na Coreia, quando é 4 da manhã, já está um movimento no trânsito, porque a maioria das pessoas lá são crentes. Então, um movimento no trânsito, porque todo mundo está indo orar nas igrejas, às 5 horas da manhã. E lá é bem pequenininho, é 1% do território brasileiro. Sabe o que é isso? 1%. É menor que o estado de Pernambuco. E é muita gente, e não tem nem espaço para construir igreja. Eles constroem ou para baixo, no subterrâneo, ou para cima. E as igrejas, as coisas mais lindas lá, eles eram a 4ª população mais pobre do mundo. Hoje ele está em 10º, se não me engano, 2º, uma das economias mais elevadas, por causa da oração da madrugada. Em 20 anos, as favelas lá acabaram. E Japão entrou na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, e destruiu. Quando ela estava se refazendo, Coreia do Norte entrou e esbagaçou o resto. E quando olharam para a Coreia do Sul, achava que não ia dar mais em nada, o presidente lá entrou na casa de uma das pessoas da cidade, do país, e uma dessas pessoas era uma pessoa que orava todo dia de madrugada pelo país dele. Aí o que chamou a atenção do presidente foi que ele olhou a frase na parede: não se preocupe, Coreia, estamos orando por você. E de repente deu um salto para a 12ª maior economia do mundo. Por quê? Porque tinha crentes que oravam e que oram até hoje. Aí ele disse: eu estava todo dia orando aqui, pedindo a Deus uma porta de emprego, e Deus abriu a porta de emprego. E ele me chamou, e a porta de emprego foi para ser faxineiro do Ministério da Economia. E ele estava lá limpando o chão. Aí um dia ele limpou uma sala e entrou no banheiro e começou a limpar. Só enquanto ele estava limpando aqui, entrou o grupo de pessoas que estavam
que era um ministro do governo, a comitiva do ministro da economia daquele país, entrou naquela sala, bem rápido, a reunião aqui, olha, a situação está assim, 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 nós não temos mais para onde ir. E ele pegou e fechou a porta do banheiro e ficou, vou ficar aqui, eu não posso sair, o pessoal está conversando, não vou me meter na conversa de ninguém, vou ficar aqui. Ele ficou lá no banheiro esperando o povo sair da sala para ele sair. Aí disse, não tem como, não tem uma resposta para isso. Aí quando terminou, cada um triste, um saiu para o lado e outro para o outro. Aí o homem abriu a porta. Aí todos olharam. Ele disse, o que você está fazendo aí? Não, eu sou o faxineiro, estava lavando o banheiro. Vocês chegaram, não deu para me sair, eu fiquei aqui. Mas eu escutei tudo que vocês falaram. Mas se o senhor me permitir, eu não sou nada. Eu sou apenas o faxineiro. Mas eu tenho uma solução para isso que vocês acabaram de discutir. Você? Sim. Aí veio uma palavra de ciência que Deus trouxe para aquele homem. Ele disse, você faça isso, isso, isso e isso. Aí todo mundo olhou. Aí olhou para ele e disse, você estuda? Não, senhor, eu sou analfabeto. Você quer estudar? Quero. Pois nós vamos lhe dar uma bolsa de estudo. Ele estudou, se formou, fez mestrado, fez doutorado. E no dia do testemunho ele disse, e hoje eu sou o ministro da economia da Coreia do Sul. Oh, eu sinto a presença de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Sabe qual é o problema? É que às vezes nós não ousamos. A igreja está perdendo espaço na sociedade. Homens de respeito, homens de temor, homens honestos estão perdendo os espaços na sociedade. Aí a gente fica dizendo, só tem corrupto, só tem ladrão, só tem não sei o quê. Mas a igreja não se posiciona. Os jovens não querem estudar, os jovens não querem se formar, os jovens não querem conhecer a Deus. A mente deles é feita por qualquer professor ateu, de ideologias que rompe com os valores cristãos. Aí depois a gente está preocupado, não queremos orar, não queremos buscar a Deus, até que nós tenhamos uma necessidade. Quando o negócio aperta, agora eu vou para a oração, porque eu estou precisando, estou isso, não sei o quê, não sei mais o quê. Mas observe, irmão, o camarada era faxineiro. Não que haja demérito a pessoa fazer faxina, mas você começa sendo fiel no pouco, porque o Senhor coloca você no muito. Se você é um escolhido de Deus, meu irmão, e você é uma pessoa que teme a Deus, você pode vender din-din ou cocada, vai ser o melhor da cidade, e Deus vai multiplicar isso no empreendimento, por causa da tua fidelidade, por causa da tua obediência a Ele. Porque Deus, Ele valoriza os esquecidos. Em segundo lugar, o Deus dos esquecidos sempre vai surpreender os esquecidos. Deus tem surpresas. Deus trabalha com surpresas. Às vezes você está numa expectativa de uma coisa, não, Deus vai fazer assim, assim. Aí de repente o negócio aperta. Por quê? Porque às vezes para Deus construir alguma coisa, primeiro Ele destrói, primeiro Ele desconstrói. Você sabe que você está contando aqui às vezes caroço de feijão, aí você perde a conta. Aí o que é que você faz? Você junta tudo de novo, aí começa a contar de novo. Se você faz um prédio como esse e há falhas na construção, o que é que tem que fazer, irmão Val? Derrubar tudo para começar de novo. Se a falha for principalmente nas principais vias aqui da construção, destrói tudo para fazer outro. Se for para fazer uma reforma, quebra um bocado de coisa, um bocado de parede, para depois renovar e reformar. É assim que Deus faz. Muita coisa que vai estar construída, que você acha que está de pé, está com falha no alicerce dela. Deus vai derrubar e vai construir de novo. Porque muitos avivamentos vieram na nação depois de um tempo de crise. O caos, a crise é o melhor momento para Deus trazer um avivamento. É o melhor momento para Deus fazer. Alguém diz assim: ei, aquele que é teu amigo morreu, Lázaro, ele está doente. Aí Jesus diz: eu vou já lá. Mas Jesus ainda passa 2 dias para ir até lá. Ele disse: rapaz, Jesus demorou tanto. Ele disse: não, agora Lázaro está dormindo. Dormindo? Então ele passa bem, está descansando. Não, ele morreu. Mas agora eu vou despertá-lo do sono. Porque não é no tempo que a gente quer, é no tempo dele.
é da forma dele. E às vezes quando acontecem algumas coisas no país, porque está acontecendo isso, o Covid, não sei o que, gente morrendo, gente se esbagaçando, você pensa o seguinte: eita, o que é que tu vai construir, Deus? O que é que tu vai construir dessa vez? Qual é a porta que tu vai abrir? Quem é que tu vai levantar? Aonde é o avivamento que vai acontecer? Ei, meu irmão, Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Levanta a tua mão, receba a presença dele. Ei, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua família. Ei, não se preocupa, não é na tua agenda, é na agenda de Deus. Ele está trabalhando. Para o homem pode ser difícil, para o homem pode ser impossível, mas para o meu Deus tudo é possível ao que crê. Deus vai surpreender os esquecidos. Deus não tinha, Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas eles pediram dinheiro. Ele pediu dinheiro, mas Deus surpreendeu ele com um milagre. Ele pediu prata e ouro, bens perecíveis, mas Deus deu a ele o que é de mais importante na vida de alguém: saúde. Porque Deus é assim, irmão. Com Jesus é assim. Às vezes você pede 2, ele dá 4. Você pede 4, ele dá 8. Você pede 8, ele surpreende com 16. Você pede 16, ele surpreende com 32. Eu quero 32, mas ele dá 64. Pede 64, mas ele dá 128. Pede 128, mas ele dá 256. Você pede 156, mas ele dá 512. Aí ele diz: não tem mais vasilha, pois vai e vende e vive do resto, porque é lucro, porque é bênção. Eu creio nas maravilhas de Deus. Em primeiro lugar, Deus valoriza os esquecidos. Ele me valorizou tanto, Ele te valorizou tanto, que Ele pagou um preço que ninguém mais poderia pagar. E o preço não era prata. Pedro diz: não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro imaculado, que foi imolado, morto desde a fundação do mundo. O preço que ele nos comprou foi sangue, irmão. Sangue é sinônimo de vida. Mas não foi sangue de bode, que não tem poder e efeito e valor nenhum. Sangue de galinha preta é o mais fraco que tem. Mas foi o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Segundo, primeiro ele valoriza. Segundo, ele surpreende. Quem está na expectativa de grandes surpresas de Deus? Eu creio que Deus vai surpreender muita gente aqui. Terceiro, para mim terminar, para me concluir: o Deus que valoriza os esquecidos, o Deus que surpreende os esquecidos, Ele é o Deus que usa os esquecidos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jefté. E esse Jefté, a Bíblia traz a biografia dele lá em Juízes capítulo 11, se eu não me engano. Diz que esse homem, ele era um homem valente, valoroso, homem de guerra. Aí diz assim: mas ele era filho de uma prostituta. Porém Gileade gerara a Jefté. Aí os filhos de outra mãe, e não do mesmo pai, se ciumaram de Jefté, expulsaram Jefté de casa, rejeitaram Jefté, mandaram ele embora. Jefté vai para a terra de Tobi, porque nós sempre vamos ter um local quando as pessoas nos rejeitarem. O de Jefté era Tobi. O de Abraão era lá em Padã Arã. E Jacó era Betel. Cada um vai ter um local, vai ter um Betel. Às vezes o Tobi, o Betel, o Padã Arã é no seu quarto, quando você vai prestar algum depoimento a Jesus do que estão fazendo com você, da prova que você está passando.
Ele vai e foge para a terra de Tob, senão os próprios irmãos matavam ele. Só que olha o que é que Deus faz na situação. Deus levanta inimigos, e os inimigos vão contra a terra de onde Jefité era. Só que tinha um homem que ele sabia que era um homem valoroso e sabia manusear a espada para a guerra. Era ele, Jefité. E o que foi que fizeram com ele? Expulsaram ele. E agora eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que ir atrás dele. E eles vão até Tobi, chamam Jefité, vem pelejar conosco. O que é que vocês fazem aqui? Vocês não me expulsaram? Não, mas vem, porque através das tuas mãos Deus vai dar grande livramento. E Jefité sai da terra de Tobi e diz: eu vou, quem vai fazer essa obra é o meu Deus. Porque além de Deus valorizar os esquecidos, de surpreender os esquecidos, Ele também usa a vida dos esquecidos. Fica de pé, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: cuide bem de mim, me ame de verdade. Porque quem sabe lá na frente eu posso ser o seu patrão. Aleluia. Essas são as coisas que Deus faz, irmão. Coisas simples, mas profundas e fortes que Deus faz. Talvez você se ache esquecido em alguma área da sua vida. Não, mas ninguém me rejeitou, ninguém. Mas talvez você tenha pedido algo a Deus e você acha que Ele esqueceu de você. Mas Ele diz: eu não esqueci de você. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus era com ele. Ele foi enviado para a casa de Potifar, e Deus era com ele na casa de Potifar. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar e foi para a prisão, mas Deus era com ele na prisão. Da prisão ele desce para a masmorra, para o calabouço. Apenas 3 pessoas na Bíblia foi para a masmorra, que era o último estágio do preso estar, porque era um local fétido, úmido, cheio de insetos peçonhentos, e a pessoa saía de lá no mínimo com tuberculose. Jeremias, José e Paulo. Mas a Bíblia diz que quando ele desce para a masmorra, a Bíblia faz questão de dizer: e Deus era com José naquela masmorra. E ele se lembrava do sonho que ele tinha tido. Foi esquecido aqui, Deus. Imagina a oração de José. Oh Deus, o meu irmão Simeão, brincava com ele de bila. Ele me jogou dentro da caverna. Judá, eu troquei a fralda de Judá, mas ele me jogou dentro da cisterna. Gade, seus irmãos, aí tiram ele de dentro da caverna, perdão, de dentro da cova, e ele sai batendo a poeira, achando que tinha se livrado, e escuta um barulhinho assim, plim, plim, plim. Eram moedas que eles estavam depositando nas mãos dos ismaelitas para levar ele como escravo. E agora ele está dentro do calabouço, dentro da masmorra. Mas a Bíblia diz que José, que Deus era com José, e tudo quanto ele fazia prosperava na mão dele. E um dia alguém sonha, 2 pessoas sonham, ele interpreta o sonho. Faraó sonha lá na frente, e ele vai interpretar o sonho de Faraó, porque ele foi para aquela masmorra, para aquela prisão, por causa de um sonho. Mas é por causa de um sonho que Deus vai fazer uma obra de livramento na vida dele. Aí ele disse: você é José? Sim. Você que interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? Sim. Você disse que o padeiro ia morrer e o copeiro ia ser restituído? Sim, foi assim que aconteceu. Pois eu vou te contar um sonho. Interprete para mim. Aí ele diz: as espigas cheias e espigas secas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, tem o mesmo significado. 7 anos de fartura, as cheias, espigas e as vacas gordas são 7 anos de fartura. Agora, depois que passar estes anos de fartura,
vai vir muita fome por aí. E o que é que eu faço? Escolhe dentre o reino um homem que seja sábio para guardar sementes, para economizar. Porque quando você fizer isto, as nações vão vir, você vai negociar e não vai faltar semente e nem vai faltar dinheiro. Vai ter prosperidade em meio à seca. Coloque um homem lá. Aí ele olha e diz assim: e qual é o homem que não seja tu? Homem em que tem o Espírito do Deus dos céus. Aleluia. E ele sai da masmorra esquecido para ser o primeiro ministro do Egito. E Faraó diz assim: tu só vai ser menor do que eu quando eu estiver no trono, mas tu vai mandar em tudo isso aqui. Aleluia. Deus usa os esquecidos. Os irmãos de José conhecem José, ele deixa se conhecer José. Aí eles abraçam chorando José. Não chore, não se preocupe, porque aquilo que vocês fizeram comigo, o mal que vocês fizeram comigo, o meu Deus transformou em bem. A maldição ele transformou em bênção. Ei, meu irmão, Deus vai te usar aonde você estiver. Você vai ser um instrumento de Deus, e as pessoas vão olhar para você e dizer: é tu mesmo? Sim, sou eu. Mas tu não era aquele, agora não sou mais. Eu sou nova criatura, instrumento de Deus, usado, transformado por Deus e usado por Ele. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com Deus. Deus vai realizar os teus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus, a vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé, através da fé, através da